campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele fez. Simples, né? Então, fácil demais. Desculpem a brincadeira. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde em ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes espirituais que coordenam esse trabalho de palestras, vibrações e passes da sexta-feira. Rogamos que envolva nosso querido Fabrício, para que ele possa nos passar tudo o que preparou. E que esses ensinamentos possam nos tocar, possamos entender esses ensinamentos. E ao sairmos daqui, colocarmos esses ensinamentos na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma enorme alegria, né? Um grande prazer estar aqui na Casa de Paz e Amor e conversando aqui um pouco com vocês sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E isso só é possível graças à simpatia do convite dos amigos, né? Dos líderes aqui dos trabalhos da casa, e ao qual eu agradeço a toda a equipe de sexta-feira, especialmente na pessoa da Raquel, que me fez gentilmente esse convite de estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, do Consolador Prometido, que consta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme foi lido aqui pelo Jefferson. E esse é um tema que eu, pelo menos, considero, toda vez que eu o estudo, e toda vez que leio sobre, é um tema, no meu ponto de vista, um pouco, não sei se polêmico, talvez seria a palavra, porque ele frequentemente tem sido objeto de distorção, tem sido distorcido por espíritas e por não espíritas. Então,
eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, para refletirmos juntos, que esse é o objetivo sempre de toda conversa que a gente tem aqui. Por que Consolador e por que prometido? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que se fala que é o Consolador? Então, Jesus, aparece essa parte no Evangelho do Mestre, né? Na sua despedida frente aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? No seu discurso, na sua conversa com eles, Jesus percebe a angústia da despedida. E, na verdade, ele não percebeu somente ali, né, na sua infinita capacidade de amar e compreender as coisas, na sua evolução, mas também quando ele nos diz que no mundo tereis aflições, né? Essa é uma das passagens evangélicas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus a todo tempo sabia que nós vivíamos aflitos aqui no planeta Terra. E por quê? Porque ele sabia que nós estávamos, ou estamos ainda, num planeta de provas e expiações. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque seremos provados e, eventualmente, passaremos por situações que nos façam crescer, evoluir e aprender. E isso se materializava de forma muito premente na despedida dele frente aos discípulos que lhe faziam perguntas sobre a ida dele, para onde ele ia e se eles estariam sós, né? E Jesus diz uma frase muito célebre do Evangelho que é: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí que começam algumas das distorções, né? Pelo menos no nosso entendimento, porque algumas crenças acreditam que Jesus voltaria a ele mesmo, né? E aí o que nos faz pensar, né? Mas vai voltar como, né? Vai voltar no mesmo corpo, num corpo diferente, em espírito, mas aí existe vida após a morte, enfim. São questões que acabam realmente causando alguma inquietude, né? Então, a gente entra aqui na passagem do Evangelho em que a gente vai explicar por que prometido, além de Consolador, né? Que é: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos mandará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então aqui, né, Jesus, mais uma vez na sua infinita sabedoria, ele nos dá algumas dicas, né? Nós temos que lembrar, Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. O mundo em que Jesus, né, a sociedade que recebeu Jesus, era uma sociedade empedernida, em que as pessoas tinham seus corações muito endurecidos, numa situação ainda moral bastante simples, né? Então ele falava muito para que aquelas pessoas pudessem entender, mas sempre com a sabedoria de saber que as suas palavras não passariam, né? Então aqui ele nos dá algumas dicas, né? O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então, claramente aqui ele nos dá uma noção de que ele mandaria em espírito esse Consolador, né? E outra dica que ele nos diz: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, em nenhum momento Jesus diz que esse Consolador prometido, esse Espírito que seria enviado, ele mudaria os seus ensinamentos. Por quê? Porque Jesus traz leis ou ensinamentos imutáveis. Aquilo que ele nos ensinou como governador do nosso planeta, como o maior espírito que já encarnou aqui, é imutável. Esses ensinamentos não mudam jamais. As bases de tudo e de qualquer doutrina são os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita não é diferente disso. O Consolador prometido, que é a doutrina espírita, né, ou o Espírito de verdade, né, que nos trouxe a doutrina espírita, ela não ensina nada. Ela codifica e esclarece algumas coisas sobre as bases dos ensinamentos de Jesus. Então, aparece aí, né, uma figura muito importante para nós,
chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem é esse cara? Porque muita gente não sabe, mas esse é o nome de Allan Kardec, né? Que ele adotou um pseudônimo posteriormente. E Allan Kardec, ele era um professor, um cientista, portanto, como todo cientista, bastante cético, né? Com um alto grau de ceticismo, e ele estava bastante intrigado com o fenômeno das mesas girantes, né? Mesas giratórias, enfim, que eram reuniões supostamente mediúnicas que aconteciam na França. E ele estava muito intrigado, na verdade, ele também era muito provocado, né? Escuta, o que é isso aí, né? Olha aí, o pessoal está dizendo que tem mediunidade, hein? Tem espíritos e tal. E ele falou, peraí que eu vou ver esse negócio direito, né? E aí ele resolveu participar das reuniões e participando percebeu que realmente existe algo além do físico aqui. E no seu caráter de cientista, ele resolveu dar um caráter de ciência para essas pesquisas, né? E ele colocou médiums, não somente ali, onde ele estava, mas ao redor da França e até fora dela, para responder algumas perguntas, para ver se havia consistência entre as respostas, né? E percebeu que sim, havia. Então, realmente era algo enviado pelos Espíritos para nos esclarecer. E aí acontece algo bastante importante, um marco também para a doutrina espírita, que no dia 18 de abril de 1857 é publicado o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do que nós chamamos de Pentateuco Espírita. O Pentateuco Espírita é a codificação da nossa doutrina. Começa pelo Livro dos Espíritos. Sempre gosto de lembrar do Pentateuco Espírita, porque eles são as bases da doutrina espírita trazida pelos Espíritos. Muito importante dizer, Allan Kardec não criou a doutrina espírita. Ele não criou o Espiritismo. Ele codificou mensagens trazidas pelos Espíritos. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina dos Espíritos. Não houve um ser humano que criou a nossa doutrina. Ela é uma doutrina dos Espíritos. Então, o Pentateuco Espírita, como eu disse, começa com o Livro dos Espíritos. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, que é lançado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais, digamos assim, que nos é mais familiar, né? Todos, quando fazem o Evangelho no lar, leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sai em 1864, notem que é um bem próximo do outro. O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese em 1868. Então, o Pentateuco Espírita é a codificação espírita. Sendo que o livro mais importante é o Livro dos Espíritos, porque é ele que inicia tudo e traz para nós aquilo que nós chamamos de a terceira revelação. A primeira revelação foi com Moisés, que centralizou a crença num Deus único e fundamentou a lei de justiça. Qual é o principal output, vamos dizer assim, resultado de Moisés? Os 10 mandamentos. Notem como naquela época de Moisés, como é importante estabelecer bases morais mínimas de comportamento. Então, a lei de justiça e as bases morais com os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus, que nos trouxe a lei de amor. Então, olha, além da lei de justiça, vocês também têm a lei de amor para praticar. O amor é a base de tudo. E como diria depois a nossa querida Joana de Ângeles, amor, imbatível amor. É a maior força de todas, não é? E a terceira revelação, aí sim, a nossa querida doutrina espírita, que nos esclarece e nos traz esperança e nos mostra os caminhos para a nossa evolução espiritual. Explica praticamente tudo o que há. Vamos caminhando aqui, então. As bases do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Imortalidade da alma. Quando a gente entende que nós somos espíritos, então muitas vezes a gente fala o meu espírito. Na verdade, o correto é dizer o meu corpo. Porque nós somos espíritos.
que somos criados simples e ignorantes e encarnamos sucessivamente para a nossa evolução espiritual. Todos, um dia, ascenderemos à evolução. Talvez alguns de nós estejamos com mais vontade de encarnar mais vezes, porque estamos paralisando a nossa evolução, algo que eu não recomendo. Vamos acelerar a nossa evolução, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quando a gente entende isso, tudo se torna esperança. Por quê? Porque aqui é uma vida efêmera. Um dia todos nós desencarnaremos. E todos os problemas que existem aqui, todas as questões que vivemos aqui, eles têm um propósito, o propósito de nos fazer evoluir. Somos testados nas nossas próprias fraquezas e precisamos vencê-las para ascender à nossa evolução espiritual. E a lei de amor, né? Falei da evolução espiritual, então aqui uma óptica que o sofrimento não é castigo, ele é um aprendizado, e sempre entendendo que nós não estamos sozinhos. Então não é uma coisa assim, você está no planeta de prova e expiação, você está cheio de problema lá e você está largado, irmão. Vai lá e se vira. Não é assim. Somos assistidos o tempo todo pela espiritualidade. Inclusive por um espírito que acompanha cada um de nós, nosso mentor. Olha como Deus é bom. Como diz meu pai, Deus é bom e justo o tempo todo. Não é? Então, ele nos dá a condição de estarmos acompanhados o tempo todo por alguém. Aí, como diz minha esposa, mas por que será que eu não escuto a voz dele? Aí eu falo assim, olha, talvez você precise melhorar os seus pensamentos e a sua sintonia para que você escute mais. Ou talvez você escute e nem saiba. Então, é bom que a gente esteja sempre em boa sintonia para ouvirmos os espíritos amigos que simplificam o nosso caminho com suas inspirações. E a lei de amor, né, que a gente já falou. Tudo na criação converge para o amor. É a lei maior que rege o universo. Essas são as bases da doutrina espírita e, como diz o enunciado do slide, as bases que consolam. É por isso que é um consolador. Né? Porque todas as bases da nossa doutrina trazem consolo. Quando Jesus diz, não vos deixarei sós, não nos deixou, nos esclareceu, nos ampliou a visão, nos deu esperança de compreender o porquê estamos aqui. Né? Muitas pessoas, e muitos de nós, muitas vezes, né, perdemos um tempo enorme da nossa vida lidando com a nossa ambição, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, querendo uma posição melhor, querendo enriquecer, sem propósito. Não tem problema nenhum, estamos no mundo, né? Evoluir materialmente, tudo isso faz parte. Ninguém está aqui pregando uma vida franciscana, não se trata disso. Mas qual será que é a nossa prioridade? É a nossa evolução material, atender aos nossos anseios materiais, ao nosso ego e à nossa vaidade, ou evoluir espiritualmente? Então a nossa doutrina, ela renova a nossa visão sobre o mundo, sobre tudo que existe, sobre tudo que nos rodeia e sobre as causas da nossa vida, o propósito de estarmos aqui. É por isso que consola, e é por isso que falamos o Consolador prometido por Jesus. Agora tem um ponto aqui, né? Fabrício, lá no começo da sua fala você disse que era distorcido, que essa fala de Jesus, do Consolador prometido, era distorcido pelos espíritas também. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. O conhecimento espiritual, ou a doutrina espírita, o ensinamento dos espíritos, não nos torna superiores aos outros. Tem muita gente falando, não, eu sou espírita, né? E esse véu que muitas vezes acontece e nos cega, isso é orgulho. Orgulho é a antítese do amor. Nós devemos ser humildes. Até porque uma das bases da doutrina espírita é a instrução. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A gente nunca sabe tudo. Sempre há muito a saber, a conhecer, a pesquisar e a estudar. E a nossa doutrina nos exorta ao tempo todo estar em contínuo aprendizado. Se a doutrina não nos torna mais pacientes e generosos, ainda não entendemos sua essência. Então, se nós não levarmos a religião para o nosso dia a dia, a nossa religiosidade, a nossa doutrina para o nosso dia a dia, de nada haverá valido.
Estar bem aqui dentro da casa espírita é fácil. Aqui estamos assistidos por essa vibração maravilhosa. Mas é lá fora que acontece a nossa vida. É lá que nós temos que ser mais fortes, mais pacientes e mais amorosos. Em sua essência, o Consolador prometido é o Espiritismo em ação. Une fé e razão, consola e esclarece, convida à humildade e à reforma íntima. Não é uma religião ou uma doutrina de rituais. É um caminho de amor consciente que nos clama a ser melhores a cada dia. A espiritualidade deseja consciências despertas, não apenas admiradores. Nós temos que ser espíritas e viver a doutrina espírita no nosso dia a dia. Diante das dificuldades que temos, com as pessoas que convivemos, com as situações que temos, é ali que a nossa fé é viva e se manifesta de forma verdadeira. E numa mensagem final, eu escolhi uma frase de Allan Kardec, né? Na verdade, é atribuída a Allan Kardec, né? Há controvérsia sobre isso, que para mim resume um pouco do que é a nossa doutrina, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós, para progredirmos, gente, precisamos ter mais amor no coração, porque o amor, ele é, digamos que, o pai de todas as virtudes. Quem ama, perdoa. Quem ama, compreende. Quem ama, não julga. Quem ama, acolhe. Então, vamos levar isso para o nosso dia a dia, né, essa reflexão. O quanto nós estamos amando verdadeiramente a nós mesmos, nos acolhendo, nos perdoando, nos entendendo, buscando um autoconhecimento que possa fazer-nos ver os nossos próprios defeitos, aquilo que nós precisamos melhorar, e o quanto nós estamos amando a quem nos rodeia, sem julgar, compreendendo, acolhendo, e aí sim, nós vamos progredir sempre. Muito obrigado pela oportunidade e por vocês me ouvirem. Agradecemos ao Fabrício, que nesse momento ele possa receber de nós todo carinho, que nós possamos agradecer a ele, como ele resumiu tão bem, falar sobre o Consolador prometido por Jesus. Que nesse instante, então, juntos, vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Vamos iniciando a segunda parte do nosso trabalho e que possamos, todos unidos que estamos, entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, a começar do nosso próprio anjo guardião, esse espírito que nos acompanha, que nós esquecemos um pouquinho dele e que nesse momento nós possamos dizer a ele da nossa gratidão por ter aceito antes da nossa encarnação nos acompanhar nessa vida para nos inspirar ao bem. Que sejamos vitoriosos nessa tarefa. Vamos começando, vibrando por toda a nossa humanidade, consanguínea ou não. Que nós possamos orar intensamente para que as guerras cessem, mais especialmente para todos os governantes que estão com o poder na mão de encerrar guerras e mais guerras que existem. Que nós possamos, Mestre Jesus, viver em paz, mentalizando o planeta azul, que é a nossa casa maior, na harmonia que Jesus aguarda de nós, porque Ele é o nosso cuidador.
Vamos vibrando pela nossa família, principalmente aquelas pessoas que nos são mais desafiadoras de convívio, e aquelas outras que nós temos tanta facilidade, tanto carinho, tanto amor, que nos fortalecem na jornada. Vamos pedir agora por nós mesmos, que aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós possamos ter olhares de ver, aonde podemos ajudar, onde através de um simples sorriso possamos ajudar uma pessoa que necessita. E assim, nesse momento, junto com os médiuns que se prepararam e amorosamente estarão à nossa disposição. Continue ainda de olhos fechados para melhor se concentrar, ficar mais receptivo. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm do alto. O seu anjo da guarda vai inspirando ao médium qual é o centro de força que nós estamos precisando mais reativá-lo. Centro de força é como se fosse uma janelinha que está estrategicamente no nosso corpo espiritual e que traz reflexos positivos no nosso corpo físico. Assim, uma luz branca e brilhante envolve a região da nossa cabeça, o topo da nossa cabeça, junto com o frontal, um dourado na nossa testa, renovando todos os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor Jesus, tomar as atitudes necessárias, para que os nossos pensamentos sejam de esperança, de fé, de confiança em Deus. Vamos pedindo agora para o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, das nossas glândulas tireoide e paratireoide, que possam receber todo o carinho da espiritualidade superior e que nós possamos utilizar aí que existe o nosso aparelho fonador. Esse aparelho é o único que existe na humanidade, a de falar, a de orientar, a de esclarecer. Que nós possamos utilizar esse centro de força para tal fim. Em seguida, à altura do nosso coração, o centro de força cardíaco, onde as luzes róseas amorosas possam destruir toda tristeza, toda mágoa, toda inquietação, e que nós possamos ter serenidade, a certeza de que o melhor está sempre por vir, e sempre no tempo certo, não no nosso tempo. Depois vamos com um verde esperança, na altura do nosso gástrico, envolvendo desde o duodeno, estômago, fígado, vesícula biliar, dando toda a força, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, recebendo cotas de saúde, bexiga, órgãos reprodutores, todos os órgãos tão importantes possam ser beneficiados. Agora nós vamos lembrar de alguém que nós conhecemos e que está doente, que precisa de uma energia amorosa, que nós possamos encaminhar a amigos e familiares daquilo que nós recebemos e que também podemos dividir com eles, para que eles se recuperem o mais breve possível. Agora então, para quem trouxe a sua água, que nós possamos pedir aos espíritos
que são no mundo espiritual, especialmente dedicados aos laboratórios químicos, para que possam fluidificar nossas águas. E se hoje esquecemos de trazer a nossa água, hoje à noite, quando estivermos prontos para ir dormir com a nossa prece que faremos toda noite para descansar, que nós possamos nos lembrar desse momento, novamente entrar em sintonia no bem e pedir a Deus que fluidifique nosso copo de água, nossa garrafinha, e que possamos usar essa água como um medicamento espiritual que não substitui o medicamento que o médico possa ter lhe indicado, e que você possa amplificar com essa água a ação dos remédios que os laboratórios nos oferecem. Senhor Jesus, agradecemos pela presença de todos, de maneira que juntos criamos um campo espiritual espetacular. As palavras, desde o início do Jefferson, depois a do Fabrício, agora a nossa com as vibrações, possam redundar em paz, que vai conosco para casa para sustentarmos durante toda a semana até um próximo tratamento. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Uma ótima noite, um bom descanso, um bom friozinho. Vamos atacar uns caldinhos aí para aquecer, abraçar os nossos queridos. E semana que vem estaremos por aqui, se Deus quiser. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.